Que alegria estar com você aqui na TV Evangelizar. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Estamos começando o programa A Vida em Foco, nosso encontro diário de segunda a sexta-feira aqui pela TV Evangelizar. Chegando aí na sua casa pelo sinal do satélite, também pelo canal digital e pelo YouTube TV Evangelizar Oficial. Hoje nós teremos 3 grandes entrevistas aqui para te inspirar, para nos ajudar, para termos mais vontade de oferecer a nossa vida a Deus. Nós vamos começar conversando com uma mãe que sempre rezou pelo filho, como a maioria das mães, mas essa de uma forma muito especial, porque ela teve que enfrentar algo que só o coração de mãe pode dizer. Então daqui a pouquinho eu vou conversar com a Dilaine Pedrosa, vai conversar com a gente pelo Meet. Ela está em Ponta Grossa, Pato Branco, isso, em Pato Branco, vai conversar com a gente daqui a pouquinho. Também vamos falar sobre a devoção à Nossa Senhora, já que estamos vivendo este mês mariano, e de forma especial conversar com o irmão Otávio Mantia, do Arautos do Evangelho, falar sobre essa forte devoção, sobre como Maria nos inspira a ser modelo de mais humanidade em nós. Ela que tem tanto a nos ensinar em termos de virtude. E também vamos falar sobre a congregação dos missionários xaverianos no Brasil Sul, para que você também possa conhecer mais de perto o que eles fazem e esse carisma. Então, fique comigo, começando o programa A Vida em Foco. Nós vamos começar esse programa de hoje conversando com alguém que teve que enfrentar na vida dela talvez uma das maiores lutas, não sei. Imagino que sim, né, minha querida? Deixa eu dar as boas-vindas aqui à Dilaine Pedrosa, falando de Pato Branco, né? Aqui no Paraná. Isso. Muito obrigada, minha querida, pelo seu tempo, por poder compartilhar um pouco da sua vida. Eu sei que assim, quando a gente fala em mães que rezam pelos filhos, isso é algo, assim, muito profundo, muito poderoso e também muito comum, né? Uma mãe rezar pelo filho. Mas o seu caso, eu diria que, além da oração, Deus foi trabalhando muito o que? A tua fé. Conta pra nós a tua história, porque eu lembro da tua história que você contou no retiro do Padre Reginaldo esse ano, né? Então eu agradeço você vir aqui falar em rede nacional também, minha querida. Então, quando eu fui no retiro, foi 7, 8, né? 8, 9, né? E na segunda, dia 10, seria aniversário do meu filho. Olha. Então eu decidi contar, né? Ele faria 10 anos, a história dele, né? Que foi uma história que para mim é um milagre, né? A gente vive esse milagre da nossa casa. Tudo começou quando nós decidimos ter um filho, né? Então, sempre fui uma pessoa criada dentro da igreja, né? Então eu pedi a Deus, né? Que o sonho meu era ser mãe. Né, porque eu já tinha sido criada pelos meus avós maternos, não tive pai, não tive mãe, então meu sonho era ser mãe, dar aquele amor, aquele carinho que eu não tinha tido, né. Então fiz todo um processo, né, fiz um plano de saúde, fui, né, pedindo a Deus que eu fosse mãe. Dentro de 6 meses eu engravidei, tudo normal, uma gestação normal, e um dia eu comecei com uma dor de estômago, e no sábado fui internada com uma cólica renal a princípio. Até no domingo eu descobri que não era uma pré-eclâmpsia que estava começando, né? E sem controle, não conseguimos controlar. No domingo já foi dada uma medicação para o pulmão dele, na segunda outra injeção, e na terça eu fui informada de manhã, depois de um doping, que ia ser feita uma cesárea de emergência e que ele ia ser, né, ter que ser feito o parto. Ele tinha, eu estava completando 27 semanas, segundo a minha médica, a chance dele nenhuma. Ela deu toda a certeza que ele não sobreviveria, porque ele não teria formado ainda, né? E que a minha chance também eram poucas. Então, assinamos os termos que só eu sobreviveria se fosse o caso, né? Na hora que eu entrei para fazer o parto, eu senti que estava bem duro minha barriga. Então, eu pedi para Deus, né? Que se fosse para dar meu filho, fosse para tirasse naquele momento, ou então, né, me desse ele para o resto da vida, né? Que eu estava entregando a minha vida e a vida dele nas mãos de Deus, e Deus fosse feito o melhor, né? E ele nasceu com 600 gramas. Nossa.
já morto, né, como diz os médicos, e ele foi reanimado, ressuscitado, como diz o médico, entre parênteses, né, e ele foi para a UTI neonatal, com uma chance de 24 horas apenas. Né? Então os médicos foram bem claros, dizendo que ele não tinha chance de sobreviver. Se ele sobrevivesse, passasse das 24 horas, uma luta constante, né, e que ele, se sobrevivesse, ia ser uma criança totalmente debilitada, né, com todos os diagnósticos possíveis de nada bom, né. Aí eu falei pro médico que ele falou que fica tempo indeterminado, né. Falei que não tinha problema, que eu ficava o tempo que fosse preciso, desde que eu viesse para casa com meu filho, né. E ele falou que as chances eram mínimas, né, 24 horas, se ele passasse, né. E eu falei pro médico que para a medicina era impossível, mas para Deus não era, e eu acreditava que se o meu filho estava ali, porque eu sabia o que eu tinha pedido a Deus no momento antes do parto. Então eu sabia que Deus me daria meu filho, né. E ali começamos uma luta, né, dia após dias, né. Tivemos dias bons, dias ruins. Um dia ele estava bem, um dia ele estava... O médico dizia que podia não passar daquele dia, né. E eu me agarrei com Deus. Eu colei uma Nossa Senhora Aparecida pequenininha na incubadora dele. E eu ia ver ele, então eu pedia a Deus, rezava muito, pedia a Nossa Senhora, que ela era mãe, ela sabia a dor que eu estava passando e que eu queria meu filho, né, que eu queria cuidar, amar, dar o amor que estava dentro de mim para ele. E que Deus desse a graça de eu ser a mãe, que se eu fosse, né, uma boa mãe, me desse ele para mim cuidar. E ficamos 91 dias de UTI. Aí fomos pro quarto, ficamos mais 5 dias e fomos para casa. Meu filho hoje está com 10 anos, uma criança linda, maravilhosa, amorosa e perfeita. Sim. Tem TDAH, mas isso não é um problema, é apenas um detalhe, né? Para todo o diagnóstico, os médicos falaram que ele não ia caminhar, não ia enxergar. Ele hoje é uma criança perfeita, perfeita mesmo. Dilaine, como assim, você falando é muito tocante, né? O seu testemunho, eu fico tentando imaginar, porque eu não consigo me colocar exatamente no seu lugar, mas dá para perceber que foi a sua fé que te sustentou de fato. Mas eu imagino que certeza. O fato de ter fé também não tira da nossa vida os medos, né? Ou as tribulações. Eu queria que você comentasse um pouco isso, porque você falou assim, tinha dia que ele estava bem, de repente parecia que não ia passar daquilo, ou seja, como que você sustentou essa fé ao longo desses altos e baixos, né? Que eu acredito que quem está nos assistindo tem os seus próprios altos e baixos. Você tem uma esperança e de repente aquela esperança parece que está indo embora. Como que você trabalhou isso para se manter? Não é fácil, né? A gente diz que a gente tem fé, mas ao mesmo tempo a gente humanamente quer que seja tudo para hoje, né? Então eu pedi a Deus hoje, queria chegar lá e o médico dizer que estava tudo bem, né? Então quando estava tudo bem, eu sempre procurava rezar e agradecer a Deus. Mas no momento que estava, eu brigava muitas vezes, chorava, pedia a Deus por que, né? Estava acontecendo aquilo. Mas ao mesmo tempo eu pensava no amor que Ele tinha por mim, né? E se eu estava passando por aquilo, eu era capaz, com certeza, né? Sim. E eu tinha uma fé, uma coragem dentro de mim que dizia que ia dar tudo certo. Então eu ia muito na igreja. Tinha a igreja próxima do hospital onde eu estava, né? Então eu amamentava, tirava o leite para ele e eu corria na igreja, né? E lá muitas vezes acho que as pessoas riam, sei lá, mas eu cansei de chegar no cerco de Jericó, onde estava, né, o ostensório exposto, e me jogar de joelhos no chão, chorando e pedindo a Deus por ele, né, que Deus desse a graça, Deus me abençoasse. Aí ali eu chorava tudo, eu falava tudo que tinha para falar para Deus, pedia o perdão de ter brigado, né, e voltava com aquela força, aquele ânimo de dizer vai dar tudo certo, mesmo as pessoas dizendo para mim que, né, a chance era mínima, eu tinha fé e dizia não, vai dar certo, Deus vai dar, Ele vai dar vida a ele. E o que me sustentava era eu estar sempre, né, indo para a igreja, sempre com o rosário na mão, pessoas ao meu lado maravilhosas, minha família, né, mesmo sendo evangélicas, todos em orações. O pessoal que conhecia nós fazendo as 1000 Ave Marias, né? Então o que me sustentou foi a força, né, de Deus, que me dava todos os dias a fé que Ele ia sobreviver,
E todos os dias, quando eu olhava para Nossa Senhora e tudo que ela passou com o filho, eu falei, o que eu estou passando é pouco, é mínimo perto da dor dela. E se ela foi forte, ela vai me dar força, né? Sim. E ela me dava força todos os dias. Nossa. Tinha dias que eu caía, assim, caía humanamente. Eu descia pro quarto onde eu ficava direto no hospital, né? Tinha um quartinho das mães onde eu ficava. Então lá tinha dias que eu caía, aí eu pensava, daí eu rezava mais um pouco. Eu dizia, não, vamos lá que Deus vai dar graça, hein? E Ele deu a graça, sim. Amém. Deus abençoe seu filho, minha querida, sua missão como mãe, que com certeza é grande, Amém. a missão dele que também é grande. Eu sei que também você é mensageira da Capelinha de Jesus das Santas Chagas, então muito obrigada por propagar, né, por esse teu testemunho, por exaltar o nome de Jesus, que é o mais importante, né, por essa devoção. Com certeza. E muito obrigada. A história não é minha, não é dele, mas sim de Deus e de Nossa Senhora, né? Sim. Que esteve conosco ali dando a graça. E pra gente poder falar para as pessoas, né? Que, tipo, eu tenho um milagre na minha vida todos os dias, né? Então, só Ele é o motivo de todos os dias eu agradecer a Deus, né? Com certeza. Mas dizer para as pessoas e muitas mães que com certeza passam por este momento, que não perca a fé, né? Que a fé é em Deus e Deus é mais que tudo, né? Ele é o médico dos médicos, né? Sim. E Ele faz na vida da gente muitos milagres, sim. Com certeza. Minha querida, muito obrigada mais uma vez por estar aqui na TV Evangelizar, por evangelizar junto com a gente com o seu testemunho de vida, tá? Deus abençoe Amém. você. Deus e um abençoe abraço vocês também. Um abraço para você que me acompanha de todo o Paraná, de Pato Branco. Maria nos inspira de fato, então vamos ver um pouco mais de trajetória de Maria com Jesus. Acompanhe comigo. Deus não precisava de Maria para trazer Jesus ao mundo. Deus criou Adão do pó da terra, mas Deus escolheu o útero de uma mulher como portal para que entrasse pela primeira vez o Rei da Glória. Maria acompanhou seu corpo mudar completamente durante 9 meses, enquanto crescia dentro dela aquele que não mudaria só o seu corpo, mas mudaria o mundo. Maria sentiu dores de parto enquanto nascia aquele que tiraria a dor de toda a humanidade. Maria deu à luz aquele que seria a luz do mundo. Maria amamentou e alimentou aquele que seria o pão da vida. Maria ensinou as primeiras palavrinhas àquele que um dia ensinaria multidões. Maria banhou e limpou aquele que um dia limparia o pecador com seu próprio sangue. Maria acompanhou os primeiros passinhos daquele que um dia seria o próprio caminho, verdade e a vida. Maria segurou em seus próprios braços aquele que um dia morreria de braços abertos, para ao terceiro dia nos segurar em seus braços para sempre. Mãe, o próximo filho a mudar o mundo pode ser o seu. Nenhum sacrifício é em vão. E talvez tudo que você fez nunca volte para você. Porque o que uma mãe faz pelos seus filhos ecoa na eternidade. E essa Maria que é a nossa boa mãe, esta Maria é quem nos inspira. Esta é Maria que tem tantas virtudes para nos ensinar. Ela que detém todas as virtudes, né? Quando a gente vai pensar bem. Então agora nós vamos conversar sobre esse exemplo que Maria é para cada um de nós. E eu converso com o irmão Otávio Mantia Castelhano, faz parte da Associação Arautos do Evangelho. Seja muito bem-vindo, irmão, sua bênção. Viu? Muito obrigado, que Deus abençoe a todos Amém. Nós. Carol, agradeço estar aqui com vocês, com a TV Evangelizar, para responder as perguntas que mais convenientes forem. Eu que agradeço. Sobre Nossa Senhora, né? Sim, Maria. Com certeza. Eu queria, assim, eu sei que é um tema que daria pra gente falar muito, mas... quais virtudes, assim, algumas poucas virtudes, que a gente não vai conseguir falar todas de Maria, né? Mas que virtudes que a gente poderia hoje olhar para essa nossa geração, né? Que poderiam ser um caminho para nós, para quem é mãe, para quem é filho, para quem é pai, para quem é leigo, para quem é religioso, né? Como que Maria pode nos inspirar? Que virtudes que o senhor traria? Sobretudo neste mês mariano, né? Nesse mês em que se comemora pelo calendário civil até um domingo especial para o Dia das Mães. Sempre é bom nós termos em mente a Mãe das Mães, que foi Nossa Senhora, foi Maria Santíssima. Quando nós pensamos na própria palavra mãe, ela vem de uma origem até simples. É os primeiros balbuciar da criança, são as consoantes com a vogal mais fácil que a criança aprende. Olha. É a palavra até mais
simples da criança aprender primeiro mamãe. Ou mãe, mamãe. E quando nós vemos quem será a primeira mãe da história, foi Eva. E quando nós vemos a etimologia da própria palavra Eva na história de Adão e Eva, do pecado original, nós vemos que Eva foi a primeira mãe. E o nome dela é Eva, porque Eva significa a mãe dos viventes, aquela que dá origem à vida. E essa própria palavra mãe, aplicada a Maria Santíssima, tem um significado especialíssimo, porque ela é a nova Eva. Ela é a nova mãe dos viventes, muito mais. Quando nós pensamos numa mãe, nós devemos pensar juntamente com isso. Quem é o filho? Não existe uma mãe sem um filho. Não existe um filho sem ter uma mãe. E quem é esse Filho Altíssimo? Jesus Cristo, do qual ela teve a glória, o privilégio de ser mãe, escolhida pelo próprio Deus. E Nosso Senhor vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E note que curioso, Nossa Senhora pode dizer: eu sou a mãe do caminho, eu sou a mãe da verdade, eu sou a mãe da vida, Eva. Eu sou a nova Eva. E Nossa Senhora, para todas as mães, sobretudo, vai ser um exemplo para a vida inteira, porque ela foi a mãe mais perfeita. E, como a própria apresentadora Carol disse, é impossível enumerar todas as virtudes de Maria. Foi feita uma pesquisa até, acho que há 2 séculos atrás, sobre quais eram os títulos de Maria Santíssima. Quantos títulos ela tinha? Invocações, Nossa Senhora Auxiliadora, Nossa Senhora da Esperança, etc. E elencaram mais de 60 mil invocações. Nossa, muito, irmão. Ou seja, 60 mil títulos que simbolizam virtudes, simbolizam aparições, simbolizam características, títulos de Maria Santíssima. Então, uma outra virtude, por exemplo, e a mãe das virtudes, que é a humildade. Porque quem não é humilde, esqueça, todas as outras virtudes são apenas ostentação. A humildade é a mãe das virtudes, como o orgulho é o pai dos vícios. E a humildade de Maria, na própria aparição do arcanjo São Gabriel, Maria, ave cheia de graça, o Senhor é convosco. E ela se perturbou, porque ela não imaginava que ela poderia ter sido escolhida para aquela dignidade. A maternidade divina estava ali, chancelada na história por São Gabriel Arcanjo para ela. Mas humildade, uma pessoa orgulhosa diria: até que enfim Deus reconheceu quem eu sou. Até que enfim eu vou ser a mãe do Messias. Todas as mulheres do povo hebreu queriam ser a mãe. Tinham filhos para pelo menos ser da descendência, da ascendência. Ela queria ser a escrava do Messias, a escrava da mãe do Messias. Por isso que ela vai dizer: eis aqui a Antila Domini, né? A serva, traduzido também por servidora, escrava também, a escrava também, mas etimologicamente a escrava do Senhor. Ela só queria servir, a humildade que quer servir. Depois da humildade, por exemplo, podemos elencar Nossa Senhora para as mães: o cuidado com o filho, a preocupação. Imaginemos ela em Belém, a preocupação do menino vai nascer, não tem uma estalagem, ela está com frio. São José está tentando prever ali, no meio daquele recenseamento, em Belém nasce, e o melhor berço que poderia acolher Deus, os braços de Maria. Sim, bonito. Podemos elencar várias virtudes. Podemos pegar, por exemplo, um santo, Santo Afonso Maria de Ligório. Ele escreveu um livro muito interessante chamado As Glórias de Maria. E ali ele elenca no final, no 3º, 4º capítulo, inclusive as virtudes de Maria. Começa pela humildade, passa pelas virtudes teologais, fé, esperança e caridade. Quem teve mais fé do que Maria? Depois da paixão do Senhor, morto nos braços da mãe, depois de um testemunho de uma mãe que conseguiu que o filho vivesse, pensamos em Maria. O filho teve que morrer. Ela podia pedir a Deus e seria atendida, que ele não morra, mas ela foi colaboradora da redenção. Se Deus quer, que morra crucificado. E teve nos braços
o filho morto. Assim como Eva teve Abel, ela teve um novo Abel nos braços para redimir o gênero humano. Olha. Virtude da paciência. Paciência, sim, vem de pácio. Saber sofrer com calma, com serenidade, sem perder a psíquica, sem se descontrolar. Paciência, humildade, paciência, fé. Ela creu na ressurreição. Irmão, eu acho que com essas três, a gente até pode ficar nessas três que são grandiosas, né? Para que também o pessoal não acredite que seja impossível. Mas humildade, paciência e fé são boas inspirações para esse dia de hoje, meu querido. Que belo as suas palavras. Muito obrigada por ter vindo aqui. Muito obrigada pelo seu sim. Seja sempre bem-vindo à TV Evangelizar. Eu que agradeço. Estamos à disposição sempre. Muito obrigada. Olha só, gente, cuidar da saúde é fundamental, né? Até porque você lida com tudo durante o dia a dia, cuida de todo mundo, dos netos, dos filhos, ajuda a lidar com o restante da família. Então, cuidar da sua saúde é fundamental, principalmente a senhora, que tem dificuldade para fazer suas atividades, teve dificuldade para levantar cedo hoje, né? Sente aquelas dores no seu corpo. Eu quero te ajudar hoje a ter melhora dessas dores aí, principalmente essas dores nas juntas que limitam os movimentos, impedem a senhora de se movimentar livremente, de fazer as atividades dentro de casa. Perder a liberdade dentro da própria casa é muito frustrante, é triste. E eu quero ajudar a senhora hoje com magnésio quelato. Magnésio quelato é esse aliado que vai te ajudar a ter o alívio das dores, melhorar a mobilidade, ajuda também no equilíbrio hormonal, repõe também as moléculas de vitamina B, porque ele também é biciclinato. Ajuda você a compor muito melhor vitaminas, nutrientes, porque é um excelente fixador. Faz o seguinte, pega o telefone, liga no 0800 591 8773 e pede agora o magnésio quelato. Mas, corre, pede agora para garantir o magnésio hoje com 60% de desconto e garantir 2 presentes. Além de não pagar a ligação, não paga o frete também. E ganha o nosso seca-barriga e um excelente massageador elétrico. Isso aqui é para aquelas dores musculares, dores tensionais e para ajudar você a ter mais mobilidade dentro de casa. 0800 591 8773 é o telefone do magnésio quelato. E, faço no carnezinho lá para o final de junho, não vai pagar nada agora. 0800 591 8773. Olha, a gente vai sair para um breve intervalo. Na volta, vamos falar sobre a congregação dos missionários xaverianos no sul do Brasil. Você quer saber mais também, né? Então volte aqui comigo. Saímos com imagens da cidade de Joinville, em Santa Catarina. Nos acompanha pelo canal 49.1. Olha, Joinville é a maior cidade de Santa Catarina, viu? Em número de habitantes, em economia. É conhecida como a capital brasileira da dança. O município cedia, inclusive, o festival de dança todos os anos, considerado o maior do mundo pelo Guinness de 2005 e abriga a única filial de escola de balé Bolshoi fora da Rússia. Já eu volto. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. De volta com o programa A Vida em Foco. E se eu posso chegar hoje na sua casa é porque nós temos o sinal aberto da TV Evangelizar. Mas você sabe que nós temos desafios. E para esses desafios é que está a campanha de Jesus das Santas Chagas 2025. Que um dos objetivos é a melhoria dos equipamentos de transmissão. Esses equipamentos que nós utilizamos diariamente para chegar até a sua casa. Também para que a gente possa atingir novos lares, ou seja, novas cidades, novos canais de televisão. Isso também faz parte dos nossos objetivos de 2025. Sem contar, é claro, com a nossa terra prometida. Esse terreno que, graças a Deus, graças à intercessão de São Pio, graças à sua ajuda, nós hoje temos e já começamos a fazer as melhorias. E 2025 é esse ano em que nós estamos pedindo a sua ajuda também para isso. Então você que me acompanha, meu querido, minha querida, nos ajude fazendo a sua contribuição da forma que aparece aí na sua tela. Você vê que nós mostramos o CNPJ da obra Evangelizar, porque isso te dá segurança de que será utilizado na evangelização
Você sabe para onde está indo os recursos. Então, nos ajude, que temos uma grande missão pela frente e você fará parte disso. E muito obrigada a você que já colaborou e que vai continuar nos próximos meses durante todas essas etapas de Jesus das Santas Chagas. Vamos falar agora sobre a missão dos Xaverianos, especialmente no sul do Brasil. Eu vou conversar aqui com o padre Roberto Carlos Marques. Sua bênção, padre, seja bem-vindo. Superior dos Xaverianos no Brasil Sul, certo? Exatamente. Eu queria que o senhor falasse pra gente, para quem é leigo, às vezes ouve falar os nomes, né? E nem sempre a gente entende o carisma, a missão. Eu queria que o senhor falasse um pouco, né? O que é que motiva os Xaverianos? Quem são os Xaverianos? Conta pra gente. Bem, os missionários Xaverianos nasceram em Parma, na Itália, em 1895, uma congregação religiosa que, no primeiro momento, seguindo o sonho de evangelizar a China de São Francisco Xavier, o nosso fundador, São Guido Maria Conforte, decidiu, então, fundar uma congregação que fosse enviada para evangelizar a China. Ou seja, dar continuidade na obra de São Francisco Xavier na China. Nossa, que desafio, né, padre? Um grande desafio. No início, os primeiros 50 anos da congregação, os xaverianos estiveram por lá mesmo. E depois disso, quando entrou Mao Tse-tung no poder, e começaram as perseguições religiosas, os missionários xaverianos foram expulsos da China e se espalharam pelo mundo. E nós chegamos aqui no Brasil, então, em 1953. 1953, vocês chegam aqui. E hoje estão no Brasil todo. Eu sei que a gente está falando do Brasil Sul, né? Dá uma ideia pra gente onde que estão os xaverianos. Aqui no sul do Brasil, nós estamos na cidade de Londrina, temos 2 paróquias e uma casa de acolhida dos padres anciãos. Tá. Depois, aqui em Curitiba, a paróquia Bom Pastor e um seminário de filosofia. Em São Paulo, nós temos a Casa Provincial e uma paróquia no interior de São Paulo, na cidade de Hortolândia, e outra na periferia da cidade de São Paulo, em cidade de Tiradentes. Olha só. E em Minas Gerais, nós estamos também em Coronel Fabriciano, no Vale do Aço. Olha só. No Vale do Aço, a diocese de Itabira Fabriciano. Que interessante. Sim, e o carisma? Então, continuamos com a mesma missão. Levar a boa notícia de Jesus aos não cristãos. Aos não cristãos. Aos não cristãos. Aqueles que não conhecem de verdade Jesus. Essa deve ser a nossa missão. Aí, então, o que estamos fazendo no Brasil? Né? Se aqui a maioria ainda é cristã, nas várias denominações, mas são maioria cristã. Pois nós estamos aqui no Brasil para formar missionários. Esta é a prioridade aqui no Brasil da nossa presença no Brasil, é a formação de futuros missionários. Por isso nós temos uma casa de formação aqui em Curitiba. Padre, me conta uma coisa, como que é? Eu imagino que, é claro, isso o Espírito Santo vai conduzindo, mas como é dar esse passo, né? O que se pensa nesse centro de... Tá, como que eu vou chegar àqueles que não são cristãos? São meios, assim, diferentes para nós que estamos dentro da igreja? Conta, assim, um pedacinho pra gente. Bem, nós podíamos falar... Antes era plantar-se a igreja, né? Ia para implantar a igreja. Tá. Hoje, não. A missão é aquela que nasce no diálogo e no testemunho, principalmente. No testemunho de vida. Hoje nós somos muito acolhidos em vários países do mundo pelo testemunho. Somos queridos no mundo por causa do testemunho evangélico que damos. Então, assim, mais que com palavras, nós evangelizamos com a vida, com a nossa maneira de ser. É bem interessante pensar nisso. Claro que sim, a palavra é necessária. Claro que sim, o anúncio é necessário. Mas o anúncio só é eficaz na medida em que nós também vivemos esse anúncio na nossa própria vida. Sim, com certeza. Agora, o senhor também ficou em missão no México, né? Sim. Por quanto? 15 anos foram? Fiquei 15 anos no México. E como foi? É que eu lembro do México, eu lembro já de Nossa Senhora de Guadalupe, né? Eu não sei... não dá para falar do México sem falar de Guadalupe. Não falar, né, padre? Como que foi essa missão lá no México? Tem alguma conexão com Nossa Senhora? A primeira experiência eu estive na cidade do México, a mais ou menos meia hora do Santuário de Guadalupe. Tá. E para mim, assim, lá se tornou uma devoção pessoal. É mesmo? Sim, a Virgem Guadalupe.
E eu ia pelo menos uma vez por mês visitar o santuário. E cada vez que ia ao santuário, eu ficava mais encantado com o número de pessoas, com as devoções, com a experiência de fé que nasce da contemplação dessa imagem. É impressionante, é impressionante. Acredito. Tanto que eu fiz um propósito na segunda etapa, que eu estive trabalhando no México, que todos os anos eu levaria os nossos seminaristas, eu trabalhava também lá como formador no seminário, e levar os seminaristas para fazer uma experiência de visita ao Santuário da Virgem de Guadalupe. Então, assim, é uma devoção muito forte. E essa é uma imagem impressionante, né? Que ao contemplar a imagem, você vê o rosto mexicano mesmo. E esta imagem, para mim, ela influencia bastante também a dimensão cultural da vida do mexicano. É uma coisa maravilhosa. Não sei se você já teve a oportunidade de visitar o santuário. Se Deus quiser. Mas vale a pena. Vale a pena. Eu quero muito. De uma beleza encantadora mesmo. E entrar naquele santuário e passar de frente com a imagem, e eu tive o privilégio de entrar na sacristia e ver a imagem de perto, é algo assim que até arrepia, né? Arrepia. E você vê que não é uma coisa feita por mãos humanas. Sim. É uma imagem que nasceu do coração de Deus mesmo para aquele momento histórico que vivia México, que foi o início da evangelização, onde tristemente assim muitas pessoas ainda eram vítimas da violência, né? Vítimas da violência, desse choque cultural. E é exatamente neste momento da aparição da Virgem que se constrói, então, uma nova nação, que é o México. Sim. Bonito. Padre, o senhor fez missão lá, foi, né? Sim. Passou por algum outro país, fora o Brasil, o México? O senhor é brasileiro, né? Eu sou brasileiro, sou brasileiro. Porque, às vezes os sotaques se misturam tanto que até perde, né? Eu sou brasileiro, eu sou do interior de São Paulo, sou de Sumaré, no interior de São Paulo. Mas é bem interessante que, assim, como experiência missionária México, essa foi minha grande experiência missionária. Eu estive 6 anos aqui em Curitiba, trabalhando no nosso seminário, antes de voltar para o México. Mas, assim, tive a oportunidade de conhecer a Espanha, principalmente para visitar o Castelo de São Francisco Xavier, que é o nosso padroeiro. E também conhecer Lourdes, na França. E, claro, a Itália, não poderia deixar de fazer parte do currículo, porque a nossa congregação é italiana, né? Sim, o ano passado eu estive de volta lá na Itália para o encontro dos superiores de todas as regiões dos xaverianos no mundo. Que bênção. Sim. E quais foram os frutos dessa missão no México? Porque o México também é um país muito católico, né? Muito católico. Não é nem cristão, é católico mesmo, né? Muito forte. Para mim, assim, os frutos maiores que eu pude viver nesta experiência no México foi, primeiro, evangelizar educando. Era uma experiência que fazemos no México, diferente da nossa presença no Brasil, que estamos ligados muito a paróquias. Sim. No México, nós estamos na área da educação. Temos 3 grandes colégios e eu era diretor de pastoral de um desses colégios. Entendi. E professor também, de sala de aula mesmo. E para mim, assim, evangelizar educando, viver essa experiência foi algo maravilhoso para mim. E é uma estratégia, vou usar essa palavra aqui, mas é bem evangelizadora, né? Bem dentro desse carisma de vocês, porque dentro de um colégio, quer dizer, dá para atrair muito para Cristo, não é? Muito. Muitos que não estão ainda evangelizados, certo? Sim. E principalmente através das crianças, porque lá tem desde do pré até o ensino médio. Então, assim, 1.200 alunos tinha a escola. E você envolvia não só os alunos no processo de evangelização, com as aulas, com a catequese. Você envolvia também os pais. Sim, verdade. Pais. Então, assim, com isso, nós conquistávamos o coração das pessoas vivendo essa experiência. E eu era conhecido como o padre das crianças, porque eu celebrava no nosso seminário a missa das crianças. Olha. E tinha uma participação de mais ou menos umas 500 crianças na missa. Nossa, que bênção. Era uma coisa fantástica, porque eu me sentava no chão com elas, na hora da homilia, lhes contavam uma história e era uma coisa impressionante.
No começo, os pais ficavam meio assim, porque as crianças se moviam dentro da igreja, mas para mim era uma experiência tão bonita que, pouco a pouco, nenhuma criança mais se movia na igreja. Olha Você só. celebrava a missa com as crianças e era mais silenciosa às vezes que a missa dos adultos. Tá vendo porque só? estavam atentas, porque eles queriam saber qual era a história que vinha depois. Nossa, né? Que bênção, Sim, padre. É a uma sua experiência missão mesmo. grande. Que Deus continue abençoando a sua missão. Muito obrigado. Obrigada por compartilhar aqui com a gente um pouco mais dos chaverianos. Muito E bem. seja sempre bem-vindo à TV Evangelizar, padre. Muito obrigado. Obrigada a você. Obrigada a você. E podemos falar das vocações, né? Eu acho que uma das coisas belas da nossa experiência com missionários aqui no Brasil é trabalhar pelas vocações. Pois os interessados podem nos procurar. Com lá certeza. na Paróquia Bom Pastor. Oh, que Na Vista bênção. Alegre. Obrigada, padre, mais uma vez. Deus abençoe. Agora, para você que está aí querendo cuidar da sua saúde, mais um recadinho. Boa tarde, amados de todo o Brasil. É sempre uma alegria estar aqui com vocês. Eu quero aproveitar e agradecer a TV Evangelizar pelo convite mais uma vez de estar aqui e poder trazer essa ajuda, né? Principalmente para você que sofre com diabetes ou alguém aí na sua família e sabe que é importantíssimo o controle diário do açúcar no sangue. E realmente não é fácil, né? É preciso cuidar da dieta, respeitar os horários das alimentações, praticar atividade física. Tem todo um processo rigoroso que precisa ser seguido. É muito sério, gente. E uma das consequências, infelizmente, aí do diabetes não controlado é a retinopatia, que pode levar à perda total da visão. Sim, se não controlar o diabetes, você pode ficar cego, ou a pessoa da sua família que está passando aí por essa situação pode ficar cego. Então, para te acompanhar nessa luta, tá aqui, ó, o Glicotrate. Ele vai ajudar a purificar o sangue, tirar o açúcar que está em excesso e melhorar a função do pâncreas. Então, aumente os cuidados na sua rotina tomando uma cápsula ao dia. Ele é 100% natural, não interage com os seus medicamentos, não tem efeitos colaterais, é aprovado pelos órgãos de saúde. Gente, estão ligando agora. 0800 555 5123, você leva um frasco no preço promocional e vai ganhar mais um de presente. Exatamente. Um frasco rende 4 meses de tratamento. E, ó, o frete é grátis para qualquer lugar do Brasil. E para Curitiba e região, pedindo agora, recebe ainda hoje. Garanta já a cápsula inimiga do açúcar. 0800 555 5123. Olha, depois do intervalo, você vai conhecer uma ceramista que produz biojoias. Então, volte aqui comigo. Saímos com imagens agora de Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo. Nos acompanha pelo 44.1. Um abraço para você, me acompanhando. Cachoeiro de Itapemirim, a terra do cantor Roberto Carlos, o maior município do sul do Espírito Santo e a primeira cidade capixaba a ter energia elétrica. Já eu volto. Voltando com você de todo o Brasil. Agora um recado especial para você que quer dormir bem. Acompanhe comigo. É um recado para a sua saúde. Você mesmo que está em casa com aquele colchão que já passou da hora, já está há 2, 3 anos, 5 anos, você percebe que já não tem aquela estrutura mais para acomodar seu ombro, seu quadril, você acorda com aquela dor na lombar, aquela dor na cervical, já está com algo te incomodando, ou você sofre mesmo já com algum problema mais crônico na sua coluna e busca um tratamento. A Nippon Prime trabalha em parceria com vários fisioterapeutas que indicam, inclusive, o colchão Nippon Prime para auxiliar nos tratamentos. Então, você que vem sofrendo há muito tempo, quer fazer realmente a diferença na sua vida para acordar renovado todas as manhãs, corre para o telefone, liga a partir de agora, 0800 089 8989. E por que o colchão da Nippon Prime vai fazer a diferença na sua vida? Muito simples, são 18 tecnologias nesse colchão que vai auxiliar
todos os dias na sua qualidade de vida. Então, por exemplo, você vai deitar para dormir, vai ligar a vibromassagem, aquela massagem relaxante, terapêutica, vai estar vibrando e vai estar ajudando a melhorar o fluxo sanguíneo, fazer o relaxamento de nervos, músculos, aliviar as dores. É uma massagem extremamente relaxante. Tem também a terapia magnética, o infravermelho longo, que vai estar auxiliando ali na parte circulatória, no relaxamento, no alívio de dores. A correção postural, a estrutura do colchão do Hippon-Prime é firme para acomodar o ombro e quadril, mas não é um colchão duro, é um colchão semi-ortopédico que vai moldar o ombro e o quadril. Além de tudo, gente, 10 anos de garantia nessa estrutura. Então, corre para o telefone, aproveita, 0800 089 8989. Você pode adquirir diretamente em nosso showroom, vai agendar um horário ali pelo 0800 ou na sua residência, como você preferir. Corre para o telefone e liga já aqui, olha, para as 30 primeiras pessoas que ligarem a partir de agora, falarem que acompanharam aqui no Evangelizar, vai levar a Base Box baú de brinde, como você está vendo aí na sua tela, e 2 travesseiros magnéticos. Tem condição para você aposentado, pensionista, e parcelamento e pagamento à vista tem desconto também. 0800 089 8989. Agora quero levar você até Vitória, no Espírito Santo, para conhecer o trabalho de uma ceramista. Tem um ateliê que foca nas biojoias. Se você não sabe o que é, calma, acompanhe comigo esse VT. Em cada cantinho desse lar encontramos alguma peça em cerâmica. São tigelas, pratos, joias, brincos, colares. E motivos para isso não faltam. Eu venho de uma origem de família. Meu avô era oleiro que trabalhava com telhas e tudo e fazia potes também em cerâmica. Então eu já fui mordida pelo bichinho do barro desde pequenininha. Estamos no apartamento da Mica, ceramista que produz peças dos mais variados modelos. É impossível calcular quantas já foram feitas por ela desde que começou a trabalhar com cerâmica. Peças minhas ali de 90, de 1991, eu ainda tenho algumas peças que eu guardei porque eu não me separo dela. Mas as outras, às vezes chega uma pessoa aqui e fala, eu gostei dessa, estou levando. Eu, tá bom. Não tenho apego com minhas peças, eu acho que elas têm que ir por aí mesmo, né? A Mica ficou durante alguns anos sem trabalhar com cerâmica. Retornou com essa atividade durante a pandemia. A gente está entrando agora no local onde ela produz essas peças. É um ateliê que ela montou dentro do apartamento onde ela vive. Não é ateliê, é um quartelier. Corrigindo então, aqui é o quartelier onde a Mica trabalha. Neste pequeno espaço, ela coloca a plaqueira, essa máquina que abre a massa, o torno, equipamento que modela a peça, além de todas as ferramentas que ela usa para trabalhar. Aqui ela encontrou a praticidade que precisava para exercer a sua criatividade. Eu ficava muito sozinha, precisava trabalhar, né? Eu tinha que colocar a minha cabeça funcionando e as mãos também. Aí comecei aos poucos e fui me adaptando, botando prateleiras e virou um ateliê da Mica, o quartelier, né? Aqui sai de tudo, escultura, peça decorativa, os utilitários. Quando tem encomenda, o quarto fica pequeno e ela acaba usando outros cômodos da casa. Tem uma história curiosa para contar sobre isso que envolve o marido dela. Quando eu estou em produção mesmo, eu vou ocupando a sala, entrando pela cozinha, os outros ambientes também. E às vezes, quando tem muita peça secando, ele fala, dá licença que eu preciso entrar. Sobra um pedacinho para mim. E ele fala que ele não mora mais no apartamento, ele mora no ateliê da Mica. Em Ouro Preto, ela fez escola de artes. Depois morou durante alguns anos em Olinda, onde aprimorou sua técnica com barro. Fico assim encantada com o encanto que as pessoas têm quando pegam uma peça minha, por menor que ela seja. Esse eu acho que é o motivo de eu estar mexendo com o barro. Agora um recadinho para a sua visão. Acompanhe comigo e a Vision X. Oi, Carol, e eu venho aqui falar com você todos os dias
do poderoso Vision X, que é 100% natural e auxilia na sua visão. É isso aí, gente, porque você sabe, né? Passou o tempo e a visão tá cada vez mais fraca, o olho lacrimeja demais, arde, você tá tentando enxergar a televisão, tá cada vez mais difícil, tem alguém em casa que já tá com algum problema mais sério, tá precisando cuidar da sua visão, então você precisa conhecer esse aqui, ó, o Vision X, que é 100% natural e auxilia na sua visão. Você vai tomar uma cápsula por dia e ele vai repor elementos importantes para a boa saúde da sua visão. Nada melhor, gente, do que você estar com a visão enxergando direitinho, não é mesmo? Você vai aí sair, às vezes, não consegue enxergar, nem atravessar a rua direito, tem que estar pedindo ajuda porque a visão não tá legal. Então você precisa conhecer esse aqui, o Vision X, mas tem que ligar 0800 777 0190 que você vai receber na porta da sua casa. Tá em dúvida se liga, se não liga? Será que vai ser bom para mim ou não? Então eu vou trazer aqui pessoas que estavam em casa como você na dúvida, ligaram e olha o que aconteceu. Veja comigo. Meu nome é Ângela, moro em Curitiba. Eu resolvi comprar o Vision X. Nossa, superou minhas expectativas. Ganhei uma confiança incrível, faço que nem eu. Pedi o Vision X. Vision X, mas é esse aqui, do X bem grandão, que tem que ter na frente do frasco, que é o verdadeiro, que é o que te dá um resultado rápido. Então liga 0800 777 0190 que tem promoção especial para você. Ligando agora, eu vou dobrar todos os kits. Você vai comprar 2, vai levar 4, comprou 4, leva 8 e assim por diante para você cuidar da sua visão aí de dentro da sua casa. Então liga já que as nossas consultoras retornam para você em seguida 0800 777 0190, porque o Vision X é o X da sua visão. É com você, Carol. Muito obrigada. Agora quero fazer um convite para você que me acompanha aqui todos os dias na TV Evangelizar, até para você que de repente ligou a TV agora, gostou do programa e vai continuar assistindo. Quero te convidar a ser um associado da obra Evangelizar é Preciso. Se tornando um associado, você se torna um missionário junto com a gente, um evangelizador. E é muito simples, basta que você ligue para a nossa equipe ou que mande uma mensagem de WhatsApp, os telefones estão aparecendo aí, e eles vão te dar o passo a passo. Você, de fato, vai ajudar a sustentar essa obra, chegarmos mais longe com conteúdos que evangelizam. Então, muito obrigada por me escutar, por me fazer companhia e principalmente por confiar na obra Evangelizar é Preciso. Você sabe que durante esse mês de maio, nós temos um bloco especial aqui no programa Vida em Foco, que fala sobre Maria e as suas diversas devoções. Então, hoje teremos mais uma devoção mariana. Roda a vinheta. E hoje o título de Nossa Senhora que você vai aprender junto comigo é Nossa Senhora da Vitória. Nossa Senhora da Vitória já existia em Portugal. Olha, mais uma vez os portugueses nos presenteando. Olha, desde 1400, quando o rei Dom João I, grato à Virgem Maria pela vitória alcançada no país contra os castelhanos, mandou construir um mosteiro e um santuário que recebeu o nome de Santa Maria da Vitória. Os portugueses, através dos padres jesuítas, nos trouxeram a devoção à Nossa Senhora da Vitória, invocada em várias regiões do Brasil, principalmente no Nordeste. Nossa Senhora da Vitória foi proclamada padroeira do Piauí durante o pontificado do Papa João Paulo II em 16 de julho de 1997. O festejo da padroeira acontece de 5 a 15 de agosto, com novenas, missas, quermesse, uma grande procissão que sai da Catedral Nossa Senhora da Vitória, em Oieiras, Piauí, no dia dedicado a ela, em direção ao Morro do Leme, onde está a imagem da Virgem da Vitória. Então, roguemos a Nossa Senhora da Vitória, rogai por nós. Obrigado pela sua companhia no programa de hoje. Espero que tenha gostado de todos os nossos entrevistados, que hoje a casa estava cheia, né? Então fica aqui com a gente, permaneça conosco na TV Evangelizar e até o nosso próximo programa. Fica com Deus.